bom dia. Hoje, quinta-feira, 7 de maio. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Falaremos sobre a ata do Copom, que saiu agora há pouco, por volta de 8h30, e também sobre, aqui no Brasil, sobre a MP 665, votada ontem. A ata do Copom trouxe no parágrafo 31, vale destacar, a repetição da palavra vigilante. Aí vocês podem perguntar o que quer dizer a palavra vigilante nesse caso. É justamente a sinalização de uma alta de juros está praticamente clara, pelo menos uma alta de 0,25, os juros atingindo aí 13,5%. Pode ser que gere uma pausa após isso, vai depender dos dados de salários e também da parte de inflação, que aí poderemos sim ter uma pausa, mas deixa em aberto aí o Copom querendo trazer credibilidade, né, que a imagem ficou muito arranhada com o passado, né, separou no ano passado a elevação de juros, voltou logo após as eleições, e aí para trazer essa credibilidade a gente acredita que em pelo menos uma alta de 0,25 na próxima reunião do Copom. Vale a pena falar da MP 665, onde cantaram até Beth Carvalho em pleno plenário da Câmara, né? Impressionante, foi aprovado, mas por uma margem pequena, uma diferença até que foi pequena, né? E o PT teve que ceder mais uma vez. Essa MP, ela fala sobre a parte, né, o prazo para o seguro-desemprego, que tem que trabalhar atualmente 6 meses, eleva-se aí para 12 meses, né, o tempo mínimo de trabalho para a requisição de seguro-desemprego. O PT teve que ceder publicamente através de uma nota comprometendo-se abertamente a apoiar o ajuste fiscal, tido como impopular. O PMDB já havia falado, olha, vocês têm que ir a público e falar, vocês querem um ajuste fiscal, mas falam mal da terceirização e não apoiam. Como é que é isso, né? Só porque é impopular, a impopularidade deles, de vocês, do PT, já está em baixa. Quer dizer, tem que fazer isso, tem que fazer o ajuste, agora apoiem o ajuste. E ontem foi passado isso, né? Acaba sendo uma vitória, acalma um pouco os ânimos, né, que ontem ficaram bem acirrados entre PT e PMDB, hoje dá uma acalmada, mas em compensação lá fora, bolsas em queda, ainda refletindo aí o discurso da Janet Yellen, né, a presidente do Fed, falando praticamente que tem uma bolha nas ações, né? Ela fala o seguinte, a frase dela, ela alertou ontem que os preços elevados para as ações, há perigos potenciais aí em afirmação. Isso faz com que bolsas no mundo inteiro operem em queda, não só nos Estados Unidos, Europa, Ásia, refletindo o discurso dela. Então, cautela, hoje mais um dia. Ontem, vários papéis que subiram muito sem fundamento, como a própria Vale, Petrobras, Siderurgia. Ontem Vale despencando, voltando, que a gente diria, à normalidade. E a nossa própria bolsa, a gente vem afirmando isso. Estava 14 vezes lucro, teria que corrigir um pouco aí. Já tinha ultrapassado aqueles 19 mil pontos em dólar que a gente sempre menciona. Ontem chegou a bater 19.300. O índice em reais chegou a bater 58 mil à vista e 500 pontos. A gente falando em cautela, o índice voltou um pouco. A gente acha que ainda pode voltar um pouco mais, justamente para esse cenário desafiador. Não só juros em alta aqui, crescimento baixo, recessão e os problemas todos lá fora risco de racionamento, que a gente está no nível dos reservatórios muito abaixo do mesmo patamar do ano passado e também do ano retrasado. Na agenda, pedido de desemprego que saiu agora há pouco, que também acho que veio abaixo do esperado, né? Veio pior, já tinha saído o ADP, agora pedidos, né, de auxílio-desemprego também abaixo do esperado. Os números lá pelos Estados Unidos, parece que a gente fala isso, não estão conseguindo tracionar a economia desde o último payroll. A gente falou um pouco isso, por isso que o dólar acaba não sustentando, o dólar não está voltando a um patamar mais elevado. E agora, para falar como é que abriu o nosso futuro aqui, o dólar e oportunidade de investimento, eu convido aqui o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa aí refletindo a movimentação das bolsas internacionais, já trabalhando no campo negativo. Iniciou o nosso pregão aí aproximadamente 0,6% de queda, enquanto o dólar abriu próximo à estabilidade e depois fez uma movimentação de queda aí um pouco antes das 9h30, como você mesmo mencionou, que depois nós tivemos aí os dados divulgados do seguro de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Só para complementar aí, os pedidos foram de 265 mil vagas e a expectativa era de 275 mil, então veio um pouco abaixo do esperado e com isso o dólar teve uma movimentação positiva e voltou ali para o seu preço de ajuste do fechamento de ontem na casa de 74. A superação de 3,074 do dólar pode levar o ativo a buscar a região de 3,080, então fiquem atentos aí, o dólar trabalhando nesse momento próximo à estabilidade.
Já em relação ao fechamento do mercado ontem, tanto o índice quanto o dólar fecharam no campo negativo. O índice futuro teve uma desvalorização de 1,27%, fechou cotado a 58.140 pontos, e já o dólar teve uma desvalorização de 0,83%. Como você mesmo mencionou, pela área gráfica, a gente também vê uma correção para o Ibovespa. Ontem foi já uma correção esperada e a gente acredita em uma sinalização até mesmo negativa ou um movimento mais neutro. Não vemos aí motivos para que a nossa bolsa venha a subir hoje, e a gente pode ter as ações da Vale e da Petro continuarem caindo nesse pregão. Vale ressaltar que o minério de ferro teve uma desvalorização de 0,87%, fechou cotado aí a $60,36 a tonelada da commodity. Já em relação à posição dos contratos em aberto, o posicionamento dos players em relação, principalmente dos estrangeiros, tá, pessoal? Os estrangeiros ficaram net compradores no índice futuro em 527 contratos, seguem com um saldo comprador de 83.753 contratos no acumulado. Já em relação ao dólar, eles ficaram net vendedores em 11.450 contratos e seguem com um saldo comprador de 195.812 contratos. Ontem a nossa área de análise, por meio técnico, a gente soltou 3 calls aí de olho nessa possível correção do Ibovespa, vendo que o mercado estava negociando um pouco acima da média de negociação. A gente abriu venda em Petrobras, CSN e BIF3. A venda da Petro foi dada a 14,64, a gente tem um alvo da operação em 13,40, a redução da posição já foi atingida no próprio pregão em 14,20, a gente ajusta o stop para o ponto de entrada e o stop inicial da operação era 15,05. Uma nova operação para quem não entrou, que é válida a entrada nesse pregão, é a venda de CSN. A gente entrou na operação vendida a R$ 9,02, a gente tem um alvo da operação em 7,50, redução da posição em 8,75 e o stop na casa de 9,40, ok? E outro papel que a gente abriu a operação na venda foi as ações da Minerva, BIF3, a venda foi dada a 9,54, o alvo em 8,60 e a redução da posição em 8,25. Entretanto, essa redução da posição já foi atingida e a gente alterou o stop para o ponto de entrada em 9,54. Gostaria de desejar a todos um excelente dia, bons negócios e até mais. Como o tempo é curto, nem vou entrar no fluxo. O fluxo está no relatório ontem na casa, mas foi net vendedor tanto de locais quanto de estrangeiros. BB Seguridade reportou resultados mais cedo e surpreendeu as expectativas. O lucro líquido veio 10% acima da média das expectativas do mercado. Vale destacar mais uma vez positivo. A ação negocia 18,5 vezes lucro, deve apresentar um desempenho melhor do que o Ibovespa no curto e médio prazo. A gente ainda possui na nossa carteira dividendos recomendada e na nossa carteira semanal BB Seguridade, surpreendendo aí principalmente na parte de previdência. Houve uma venda muito grande, a receita foi grande na parte dessa de previdência. Hoje tem teleconferência começando agora às 10 horas. BVMF anunciou o volume, né? O volume do mês de abril cresceu 9% em relação a março, um volume bem mais forte, com o médio aí na casa de 7 bilhões e 800 milhões. Foi isso, foi um volume acima das expectativas, 7 bilhões e 860, ante a março que foi 6 bilhões e meio. BVMF ainda está na nossa carteira recomendada de dividendos, né? Ela está negociando um múltiplo extremamente elevado, 21 vezes lucro, com um dividend yield projetado de 4%. É aquilo que a gente vai falando da bolsa, um nível elevado que estão papéis. Bons ativos estão extremamente caros. Os ativos que estão mais baratos, a gente diria que o setor financeiro, bancos, que ainda negociam na casa de 8,5 vezes lucro, 9 vezes, enquanto que a bolsa, com a queda de ontem, na casa de 13 vezes e meia. Então, bolsa deve corrigir para baixo. PDG reportou um resultado muito abaixo das expectativas, para variar, né? Impressionante isso, setor de real estate de mal a pior, e essa companhia também que vai precisar de um aumento de capital entre 350 até 450, 500 milhões de reais. É impressionante assim, a gente não recomenda exposição ao setor, segue no viés negativo. O problema é shortear alguns ativos porque você tem um short squeeze, porque a liquidez está cada vez menor do setor. Alta de juros, Caixa financiando menos imóveis usados, perdendo market share, né, nesse segmento, é o que ela quer fazer. Aumenta o número de distratos, lançando menos, vendendo menos, cenário ainda desafiador para a companhia. A Fibra, a Moody's reafirmou o rating da companhia e o BTG, segundo valor, mostrando interesse no HSBC Brasil. A gente acha difícil, mais fácil um Bradesco, um Santander talvez, levar do que um BTG, porque ele muda totalmente o foco. Apesar de ter um percentual do banco no varejo, que é através do Banco Pan-Americano, ele entraria de vez no varejo. Difícil
quer dizer, a gente não acredita que socorra, mas vale o destaque. E hoje, após o fechamento, tem balanço da Lojas Americanas, Pão de Açúcar, Cetip, Estácio, Gafisa, Hering e Suzano. Se for fazer uma aposta positiva em termos de resultado, Lojas Americanas, pouco em Estácio e também em Suzano, dessas mencionadas. Na mesa de aluguel, destaque para Vale 3, ainda bastante demandado Vale 3 para aluguel. Natura teve uma demanda ontem, ativo sobe em 3 dias 25%, está na nossa carteira dividendos recomendada. E Cyrela também, outro nome de volta aí, fortemente demandado. As mais demandadas são Magazine Luiza, OGX, Cyrela, Marco Polo e CSN. Lembrando que às 11h35 estamos de volta no UFC. E agora eu coloco, entrando ao vivo, Danilo para a abertura do mercado. Um bom dia a todos e bons negócios.